Fala, time! Sejam muito bem-vindos ao MB, a melhor comunidade médica do Brasil e futuramente do mundo. Eu me chamo Leonardo Brenner e no vídeo de hoje eu te falarei sobre a minha experiência no Barrow Neurological Institute, que é a melhor residência, é o melhor programa de neurocirurgia dos Estados Unidos. Então, já gostaria de pedir para você se inscrever no canal do MB, para você deixar o seu like e também para você deixar um comentário dando sugestões de vídeos que você quer ver aqui no canal do MB, beleza? Então, bora lá pro vídeo, galera. Antes de começar, do começo, com o primeiro dia, eu gostaria de contextualizar vocês com relação aos tipos de estágio, tá? O estágio que eu fiz foi um estágio observacional, também conhecido como observership. Então, eu fui durante um mês um clinical observer de neurocirurgia dentro do St. Joseph's Hospital, que fica junto com o Barrow, tá? Então, o Barrow fica meio que dentro desse hospital, beleza? Então, essa foi a minha posição. O que isso quer dizer? Que quando você é um observer, você não pode interferir diretamente no cuidado com o paciente, ou seja, você não tem nenhuma responsabilidade formal, ou seja, você tá lá para aprender, para observar, tá? Mas você não tem nenhuma responsabilidade perante o paciente, você não pode e nem deve intervir no cuidado com o paciente. Então não é um estágio hands-on, tá? Você não pode ir lá e atender o paciente, mas você pode sim acompanhar o médico, passando visita, você pode entrar no centro cirúrgico, assistir às cirurgias, tá? E dentro do centro cirúrgico existem TVs que são 4K, 3D, para você conseguir assistir o procedimento ao vivo diretamente do microscópio cirúrgico, tá? Então sim, isso é muito bom. E você também pode participar da tomada de decisões no sentido que você pode ver o processo no qual os médicos discutem sobre os casos. Tá? Você pode dar sugestões? Olha, você pode, se você já for um neurocirurgião, se você já for um médico especialista, isso é algo que pode ser bom para você, né? Se você sabe qual que é a melhor tomada de decisão, você pode sim dar sugestões caso elas sejam bem-vindas, tá? Contudo, se você já é um medical student, né, um estudante de medicina que nem eu, é um pouco inapropriado você ficar dando pitaco, né? Mas beleza, é isso. Então, isso é um observership, tá? Você não pode interferir diretamente no paciente. Agora, tem o clerkship. O clerkship, ele é um estágio no qual ele é hands-on, ou seja, você pode e deve, né, ter responsabilidades perante o paciente. Então, tem o clerkship e também tem o sub-I, que é o sub-internship. Então, você faz um estágio que é hands-on, e o sub-I ele tem um pouco mais de responsabilidade do que o clerkship, tá? E é assim que funciona basicamente, tá? Então, esses são os estágios hands-on, que você só pode fazer no seu senior year, no seu last year of medical school no Brasil. Tá? Então, no 6º ano de faculdade de medicina, você está liberado, você está apto para realizar um clerk, para realizar um sub-internship, beleza? Bom, dito isso, nós também temos os estágios que são de pesquisa, tá? E o processo é um pouco diferente, porque ele, às vezes, vai demorar mais tempo, tá? Aliás, vamos lá. Existe mais de um tipo de estágio de pesquisa. Você pode fazer um programa de verão, no qual você fica pouco tempo realizando pesquisa no laboratório. Você aprende habilidades de laboratório, e isso é uma coisa positiva que você pode fazer, é um estágio de pesquisa mais curto. Existem outros estágios que são estágios mais formais de pesquisa, que aí você pode ou não ter funding, dinheiro, e você também pode ou não ficar durante um período de tempo bem longo realizando esse estágio, beleza? Mas isso fica para outro vídeo. Vamos nos ater então aos estágios que são mais observership nesse vídeo, beleza? Então começando com o primeiro dia. Como que foi meu primeiro dia? No primeiro dia, nós estávamos em 5 pessoas para chegar na instituição e nós nos encontramos, e era eu, né, que sou brasileiro, uma outra menina brasileira, uma menina hondurense, um chinês e um japonês. Nós nos encontramos e logo em seguida nós fomos instruídos para nós realizarmos um badge, que é como se fosse um cartão com a sua foto, com o nome do hospital, com o departamento no qual você estará inserido, né? No nosso caso a gente vai estar no departamento de neurocirurgia, e também escrito embaixo Clinical Observer, né, demonstrando que eu não sou um physician apto a atuar nos pacientes e tal. Isso já deixa claro que eu sou apenas um observer, beleza? Bom, e como que foi o primeiro dia? Logo em seguida nós fomos para uma sala onde as pessoas que trabalham com o processo de educação da instituição ficam, e aí lá nós fomos instruídos no primeiro dia a como se portar na instituição. E eu já falo para vocês, por exemplo, não era permitido utilizar fragrâncias, né, perfumes dentro do centro cirúrgico, você sempre tem que trocar o seu scrub, coisas meio óbvias, né, mas eu vou falar para vocês, você sempre tem que trocar a sua roupa cirúrgica, o seu pijama cirúrgico, você tem o direito de usá-lo e também ir para casa com ele, só que no próximo dia você tem que trocar, você sempre tem que estar trocando, você tem que estar sempre com banho tomado, mas não pode estar com perfume, entendeu? Então você não pode estar fedido, você não pode encostar nas coisas no centro cirúrgico, a não ser que você seja instruído a fazer uma função como circulante, né, exemplo, você não pode falar muito, aliás, você não pode falar no centro cirúrgico,
tá? Você pode, talvez, trocar alguma palavra bem baixinho com alguém que está perto de você, ou com algum médico, se for o momento oportuno, tá? Mas você não pode ficar interrompendo a cirurgia para encostar no médico, para falar, para dar sugestões e etc. Você não pode, tá? Então, coisas óbvias, mas que nunca é suficiente você reforçar, né? Para lembrar que isso é recomendado. Beleza. Logo após isso, nós tivemos um tour por um outro observer, ou seja, esse cara, ele nos mostrou como que era o hospital, então ele nos mostrou onde que era o centro cirúrgico, aonde que era o lugar pra gente comer, aonde que a gente pegava os nossos scrubs, então ele nos mostrou todo o hospital, então ele nos mostrou lá embaixo do hospital, no basement, que é onde fazem pesquisas, então lá tem laboratório de dissecção, lá tem alguns laboratórios específicos de, se não me engano eu lembro que era de aneurisma ou de MAVE, também tinha a biblioteca lá embaixo, então tinham várias coisas interessantes, tá? Nesse local lá embaixo. Também, se não me engano, tinha uma academia e também tinha um laboratório que é onde foi implantado ou onde estavam estudando o Neuralink, tá? Porque, para quem não sabe, no Barrow foi onde eles fizeram o experimento número 1, se não me engano, do Neuralink. Então, o primeiro paciente aí humano, beleza? Bom, aí, logo após esse tour, a gente foi pra cirurgia. E aí agora eu falo pra vocês como que era um dia comum no Observer. Então eu acordava cedo, acordava mais ou menos umas 7 da manhã, porque entre as 7h30 e as 8 da manhã, a gente já tinha que estar lá na frente da sala do Lawton, que é o médico que a gente estava acompanhando, e aí a gente tinha discussões sobre os pacientes do dia. Então a gente passava os casos clínicos que a gente estava tratando já, que a gente tinha operado. Então a gente via os exames de imagem, né, para ter um follow-up das imagens dos pacientes, e também a gente via as novas patologias do dia. Tá? E aí, quem que ficava na sala? Ficava sempre com o Lawton, tem um residente fixo e o fellow dele, tá? E mais 2 residentes que alternam. E aí, esses 2 residentes, eles serão responsáveis por abrir, né, fazer o acesso de cada paciente. Então, vamos supor que tem 2 cirurgias. Então, um faz um acesso, outro faz outro acesso. E aí, logo que esses residentes, eles acompanham o caso que eles operarão, eles já descem para o centro cirúrgico para otimizar o tempo. E aí, eles já começam a posicionar o paciente, a fazer os procedimentos ali iniciais para realizar a cirurgia. Logo após que a gente vê todos os casos dos dias anteriores e desse dia, a gente vai fazer a visita clínica. Então, a gente passa a visita nos pacientes. Então, a gente vê todos os pacientes, a gente conversa com eles, a gente vê como é que os pacientes estão evoluindo e também logo após isso, a gente vai para o centro cirúrgico. Então, o Lawton, ele vai para o centro cirúrgico e aí ele vê se o posicionamento do paciente, se a cabeça está posicionada certo, se está tudo indo de acordo com aquilo que ele tinha discutido, né? Porque ele dá orientações para os residentes, olha, eu quero que você faça esse posicionamento com esse paciente e tal, e aí depois ele vai lá e confirma se realmente está daquela maneira. Logo após isso, ele volta para o seu escritório e faz as atividades dele, e a gente fica acompanhando ali os residentes fazendo o acesso cirúrgico para o Dr. Lawton. E aí o dia vai acontecendo conforme as cirurgias, né? Então o dia vai passando. Logo após as cirurgias, então às vezes as cirurgias acabam 4 horas da tarde, talvez, perto das 5, ou depende, é muito variável o horário, mas geralmente é no final da tarde, a gente tinha os rounds, tá? E aí os rounds, eles são parecidos com a questão da manhã, tá? Ou seja, a gente passa por pacientes, por casos clínicos. Qual que é a diferença? Que dessa vez é com todos os residentes que estão no hospital ou que estão convocados para aquele round. Então, vários residentes eles se alinham lá e a gente também, e o Dr. Lawton ele começa a fazer várias perguntas para os residentes, de acordo com classificação da patologia, com acesso cirúrgico, com anatomia neurocirúrgica, várias perguntas que são pertinentes, que são relevantes. Tá? E dessa maneira a gente consegue aprender muito. Eu aproveitei muito com os rounds. E geralmente, como o Barrow tem casos raros, você consegue ver patologias únicas na sua vida, beleza? E aí, basicamente é isso. Depois dos rounds, a gente está livre para poder realizar o que a gente quiser, tá? Então esses são os rounds e mais ou menos acaba umas 6 da tarde e a gente está tranquilo, tá? Tem dias que estende um pouco mais, cirurgias mais longas, tá? Mas isso é variável. E aí, qual que é a diferença para outros dias? Então isso é o dia usual. Sexta-feira que muda um pouco, porque a gente tem os Grand Rounds. O que são os Grand Rounds? Os Grand Rounds é quando a gente convida, né, a gente não, o Barrow convida uma pessoa importante de uma outra instituição, ou até mesmo do Barrow, para fazer palestras. Então lá, eles têm uma sala gigante de conferência que eles fazem esses Grand Rounds. Então, teve Grand Rounds com pessoas de Nova York, tá, da Universidade de Buffalo, teve Grand Rounds com pesquisadores do Laboratório de Neurologia do Barrow, que eles estão expandindo, e aí eles mostraram vários papers super impactantes, aliás, de impacto alto, né? Não que eles são impactantes, mas eles têm um alto fator de impacto
publicadas em ótimos journals, então é bem interessante mesmo essa dinâmica aí dos Grand Rounds, dos rounds e do Barrow no geral. Então ele realmente é uma instituição de ponta. Pessoal, e na quarta-feira nós tínhamos atendimentos na clínica com os pacientes. Isso era muito positivo para ver o atendimento antes da operação, e também uma questão muito diferente dos Estados Unidos que eu comento com vocês é que os pacientes e o médico, eles são muito mais objetivos no assunto tratamento clínico. Aqui no Brasil a gente tem o costume de falar muito mais com o médico sobre assuntos que são adjacentes à patologia, né, coisas que são relacionadas à nossa vida. Então nós temos uma abertura muito maior com os médicos. Nos Estados Unidos eles abordam apenas, né, a questão da patologia em si. Isso é o que eu observei na maioria dos atendimentos. Então é uma questão cultural, os pacientes eles nem tentam ficar falando muito sobre a vida, não é algo que os médicos impõem, é algo que eu observo ser cultural de lá. As pessoas elas não têm o costume de ficar falando muito, elas simplesmente querem saber da doença, como que vai tratar, os riscos, complicações, chances de sucesso terapêutico e afins. Basicamente é isso, tá? Então é uma diferença que eu gostaria de falar para vocês, e também é muito positivo a gente ver os pacientes na clínica ao vivo. Bom, agora vamos lá, bora para alguns comentários à parte. Galera, quando você é observer, você não tem muitas obrigações formais. Então, qual que é um lado positivo de ser observer? Que você consegue aproveitar o seu tempo para conhecer a cidade. Então, eu consegui conhecer Phoenix, consegui conhecer cidades que ficam perto ali. Então, eu consegui ver o Grand Canyon, consegui ver Sedona, Flagstaff. Então, tem vários passeios turísticos que você pode fazer e aproveitar a sua estadia naquele local. Tá? Qual que é o lado ruim? Como você não tem muita obrigação, às vezes você se sente meio perdido. Tá? E aí, isso é um comentário importante falar para vocês. Agora, falando com relação a como que funciona o ambiente lá na instituição. Galera, uma coisa muito positiva é o respeito, tá? Ninguém lá vai te falar na cara, vai te humilhar, entendeu? Igual aqui no Brasil a gente vê vários relatos de residentes que foram maltratados ou às vezes tiveram ali uma situação inconveniente, então isso não acontece lá, tá? Isso não tem o costume de acontecer. Então, esse é um ponto muito positivo que acontece no Barrow, tá? Bom, além disso, outro ponto positivo é você tem acesso aos melhores laboratórios, aos melhores equipamentos. Então, para quem quer fazer pesquisa, se conectar, galera, lá é muito bom, tá? Eles produzem vários papers, produzem vários artigos, eles têm os maiores laboratórios do mundo aí em pesquisa. Então, é uma excelente instituição. Basicamente, foi essa a minha experiência, tá? Então, eu sempre fui muito bem tratado. E algumas dicas aí para vocês que querem fazer Observer. Já levem prontos alguns papers, tá, que vocês estão desenvolvendo e que batem com a área de pesquisa do médico com o qual você irá acompanhar, tá? Já levem esses papers. Não precisa falar muito, tá? Especialmente para médicos que são muito famosos e eles têm várias pessoas ao redor dele, às vezes quando você fala demais isso fica maçante, entendeu? Se você já conseguir criar uma trajetória com ele ao longo do tempo, fazendo alguns papers e tal, e alguns momentos pertinentes você dá aquela bola dentro, isso é muito mais positivo do que se você ficar toda hora tentando forçar ali, ficar toda hora tentando conversar, entendeu? Então você pode sim aproveitar dessa estratégia de não falar demais, não querer aparecer toda hora, beleza? Tem que saber medir isso, tá? Porque tem momentos que é inconveniente e até mesmo o médico não gosta que você fique falando muito, entendeu? Outra questão positiva é para você aproveitar questões que são adjacentes ao seu Observer, como por exemplo, eu consegui participar de um curso do Spatzler-Lawton, que é de anatomia, e é um curso muito bom. Eles até mencionaram vários médicos brasileiros, né? O principal neurocirurgião aí, que é famoso, brasileiro, que já é falecido, é o Evandro de Oliveira. Ele foi mencionado várias vezes nesse curso. Além disso, consegui conhecer residentes de vários locais dos Estados Unidos, isso é muito bom para você fazer conexões. Também consegui conhecer o centro de publicações do Barrow, tá? Então lá é fenomenal, galera, eles têm tecnologia de ponta, é simplesmente bizarro, eles usam um processamento de imagem muito bom, tudo é feito para produzir conteúdo médico de melhor qualidade. Eu conheci pela primeira vez ilustradores médicos profissionais, eles fazem anos de medicina, eles fazem algumas mesmas matérias que estudantes de medicina e aplicam isso para ilustração médica. Então eu fiquei muito surpreso com isso, e aí eu percebi que nos Estados Unidos você tem muitas opções se você é médico. Você pode trabalhar com pesquisa, pode trabalhar com ilustração médica, pode trabalhar com atendimento ao paciente e muito mais, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. Basicamente é isso, eu fui muito bem tratado, e no final do Observer, quando você vai embora, você recebe de presente um livro assinado, e você pode fazer algumas perguntas, você tem uma entrevista rápida. E esse momento foi bem bom. Aí eu perguntei para o médico, pro Lawton, no caso, né, pro Dr. Lawton, se ele tem alguma recomendação para quem quer seguir a carreira neurocirúrgica nos Estados Unidos, sendo um estudante de medicina internacional. E ele me falou o seguinte: tem que perseverar, tem que ir até o final e não pode desistir, porque tem pessoas que ele conhece que perseveraram e conseguiram. Então, isso foi uma dica muito legal. Então, ficam aí minhas dicas, minhas recomendações.
E é isso. Aproveitem para fazer conexões, para aproveitar a cidade e também para conseguir ter um currículo mais recheado aí, né, com um diploma, com uma experiência, com contatos, né, fora do Brasil, para quem quer ser um profissional diferenciado. Tá? E para quem quer saber como conseguir estágios e como conseguir publicações, que graças às publicações que eu fiz o estágio, é só você conhecer a comunidade MB. Tá? Eu tenho o prazer de convidar você para conhecer a comunidade MB. A gente tem um curso introdutório de pesquisa, que é de graça, eu vou colocar o link na descrição. E também convido você a conhecer a gente aí, para quem quer publicar. A gente tem centenas de papers publicados aí, o nosso grupo, nossa comunidade tem centenas de papers publicados no PubMed. E graças a esses papers que a gente está conseguindo fazer estágios internacionais, graças às conexões que esses papers eles providenciam. Eu faço faculdade na Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é no interior do Paraná, e mesmo assim eu consegui atingir o meu sonho de conhecer essa instituição. Então por isso que eu falo para você sim investir nisso, porque vale muito a pena, na pior das hipóteses, você conhecer um outro lugar, conhecer um médico, uma médica de excelência e, quem sabe, no futuro consegue ter um amigo internacional aí para conhecer nos congressos e talvez até ajudar aí a fazer pontes, né, seja de pesquisa, comerciais e afins. Enfim, o principal no mundo é conhecer pessoas e pessoas que são inspiradoras. E, com certeza, conhecer o Barrel é inspirador e a comunidade MB também é inspiradora para mim. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu comentário com sugestões de vídeo, deixe seu like e entre para o MB. Aqui embaixo está a lista de espera para fazer parte do MB. E beijo, abraço. Venha conhecer a comunidade MB.